Domingos de Freitas e Silva, o nosso Padre Freitas, fundador de Piripiri, tem origem portuguesa, mas nasceu em Parnaíba, na vila de São João da Parnaíba, em 1798, filho de Bernardo de Freitas Caldas e Rita Maria de Almeida, e teve como padrinho o padre Henrique José da Silva, que levou ao menino, ao adolescente Padre Freitas, Domingos de Freitas e Silva, a ser padre, onde custeou todas as despesas. Quando ele chegou à condição de meninote, né, houve uma conquista do reverendo Henrique José da Silva, primeiramente ao pai, né, para que ele fosse estudar o ofício, né, de sacerdote em Olinda, no seminário de Olinda. Em princípio, o pai estava muito receoso com esta proposta, né, porque tratava-se de um menino ainda muito jovem, mas pela insistência do reverendo, o pai aceitou, porém a mãe ainda estava muito reticente. Mas o reverendo conquistou a mãe. O certo é que ele foi estudar para ser sacerdote no seminário de Olinda. E em algum momento ele teve contato com uma senhora, digo assim, uma pessoa mais ou menos de sua idade, chamada Lucinda Rosa de Souza, de descendência holandesa, e eles namoraram. Nós sabemos que esta condição de seminarista e de padre não permitia, né, e não permite estes contatos, né? Então ele namorou com Lucinda Rosa de Souza, e desde seu relacionamento, que ficou muito evidente, ele teve que ser deslocado de Olinda para São Luís, né? Exatamente pelo seu benfeitor Henrique José da Silva. Lá onde ele se ordenou presbítero secular e onde fez grandes amizades, construiu um pouco de sua riqueza na capital maranhense. Mas tão logo terminou e foi a Parnaíba para desenvolver a sua atividade eclesiástica, ao mesmo tempo ele desenvolvia a atividade de professor, chegando a ser inclusive professor nomeado da cadeira do latim na cidade de Parnaíba, na vila de Parnaíba. Nesse momento chega a Lucinda Rosa de Souza, onde se encontra lá em Parnaíba, e justamente nesse período da independência do Brasil, a independência do Piauí, em 19 de outubro de 1822, que ele fez parte como um dos líderes, né? Só que a história não divulga com importância a participação do padre Domingos de Freitas. E lá em Parnaíba, que era uma cidade, um local já mais desenvolvido, também a evidência desse relacionamento também não seria possível, né? A situação do padre Freitas lá em Parnaíba se torna um pouco complicada, uma vez que ele era padre e a gente sabe que não pode ter relacionamento de casamento, enfim. E aí ele teve que ser transferido para Piracuruca. E lá se instalou na fazenda Gameleira, que era
uma localidade próxima da vila de Piracuruca, nos seus arredores, e ao mesmo tempo que ele frequentava esta fazenda, ele também trabalhava como padre, né, da paróquia de Piracuruca, Nossa Senhora do Carmo. Nesse interregno, ele se torna pai, né, de 2 ou 3 filhos, né, os primeiros filhos dele, que nasceram efetivamente na vila de Piracuruca, no sítio da vila de Piracuruca. E logo por volta de 1840, a Lucinda Rosa de Souza falece. E logo ele, ministrando aulas, né, para jesuína, ele a reconhece como mulher. Então nesse momento aí ele também ficou insustentável e partiu para o interior ainda mais desconhecido, embrenhou-se mais no interior piauiense, vindo aqui na região do sítio Anajá, que segundo os historiadores, a Judite Santana diz que ele comprou dos medeiros da Data Butica a região do sítio Anajá. Então ele ficou no sítio Anajá com os 5 filhos, trazendo escravos, e lá construiu uma pequena casa, uma capelinha, e começou a trabalhar da agricultura, criação de gados, enfim. Já existiam diversas fazendas aqui ao redor do que hoje é a nossa cidade de Piripiri, porém cabe a ele, né, a comunidade histórica reconhece ele como fundador de Piripiri, devido ao fato, né, bastante visionário para a época, de fazer uma verdadeira reforma agrária, né. Ele chegando aqui nessas terras, ele decidiu doar a quem aqui quisesse morar, a quem aqui quisesse edificar. Então rapidamente a notícia se espalhou e Piripiri passou a crescer. A partir de 1857 ele doou a quem quisesse edificar casas aqui ao entorno onde ele morava, no casarão. Ele doou terrenos, lotes de terra para quem quisesse edificar, e também doou 300 braças quadradas de terra para Nossa Senhora dos Remédios. Então essa divisão dos lotes de terra que Padre Freitas fez e doou para quem quisesse edificar é reconhecida pelo professor Newton Freitas como a primeira reforma urbana agrária dentro do povoado de Piripiri. Muitas casas começaram a ser construídas e que chegou em 1860 o povoado a ser elevado a distrito de paz, ou seja, era já mais uma alçada no sentido organizacional, político, né, do povoamento, essa conquista de ser distrito de paz. Em 1864, a paróquia, a Capela de Nossa Senhora dos Remédios, ela é elevada à Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, que ele fez em 2014 seu Sesc Centenário também. Eu acredito que Piripiri seja uma cidade planejada. Piripiri é uma fábrica, né? Foi construído em função de uma devoção, né, a Nossa Senhora do Rosário inicialmente, depois Nossa Senhora dos Remédios, e também em função da condição amorosa, né? Piripiri tem um lastro de amor perpétuo, né, em função dessa sua gênese, dessa sua constituição, como um lugarejo, um local próprio, né, adequado para se plantar, para se regozijar de amizades, de relacionamentos, né, de uma forma sempre muito ordeira, muito pacífica, muito amorosa, né? Muito mais me chama a atenção o cidadão Domingos de Freitas Caldas, que é o padre Domingos de Freitas e Silva, o nosso padre Freitas. Esse cara que chegou aqui em meados do século XIX e que criou nessa situação aqui o local para que ele
professasse a sua fé cristã, mas criou aqui a condição dele ser o cidadão Padre Freitas, o cidadão Domingos de Freitas, que criou também aqui uma das primeiras escolas do estado do Piauí, que começava a se formar, se não me engano, a quarta ou quinta escola de todo o estado do Piauí, uma das primeiras do interior do estado, e que começou a educar o povo dessa região, fazendo disso uma forma de criar aqui uma povoação e que veio a se transformar na cidade que a gente tem hoje. O traço fundamental desta personagem, Domingos de Freitas, é da sua condição de professar a fé católica e também de ensinar a todos da região gratuitamente. Então, este valor que hoje nós temos em Piripiri, da fé cristã e também da condição de educação, né, muito se deve a este legado, né, do Domingos de Freitas, o Padre Freitas, porque ele foi assim uma pessoa pioneira nesses aspectos, né? Foi professor de gente depois muito importante, até que chegou a ser governador do Piauí, como é o caso de Tomás Rebelo de Oliveira Castro. Foram alunos do padre, o coronel Tomás Rebelo, Simplício Coelho de Rezende, Antônio Lopes Castelo Branco, entre outros. Nós devemos ao Padre Freitas aquilo que nós temos de mais precioso aqui. Somos a cidade mais católica do Piauí. 80% da população piripiriense é católica. Então, nós devemos bastante ao Padre Freitas a nossa religiosidade, por que não dizer a nossa religião católica, que está encarnada no povo piripiriense. E esse cidadão era um cidadão de atuação política firme. Ele teve, como padre e como cidadão, uma atuação no movimento de libertação dos escravos, teve da independência do Brasil. Ele nunca se fugiu à sua condição de cidadão e de cidadão brasileiro que lutava politicamente por um Estado de direito, que a gente pudesse virar a república, que é o cidadão republicano. Portanto, a gente tem que admirar do padre também, não só o fato dele ter fundado a cidade, mas é ter desenvolvido muito rápido esse pedaço do chão. A importância do nosso Padre Freitas na educação, porque foi professor, no processo de povoamento, porque ele teve esse papel muito grande, e principalmente nas lutas que se antecederam no processo de emancipação da independência do estado do Piauí. E uma particularidade que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que, pela sua ligação, né, desde as lutas em prol da independência com a família real, né, com Dom Pedro I, que era o nosso imperador, né, aqui no Brasil, que ele já fazia defesa, né, tudo que o imperador desejava, ele também apoiava, como no caso desta separação do Brasil e Algarves de Portugal, né? Mesmo como padre, ele reconheceu todos os seus filhos quando de sua morte, embora com a dificuldade de fazê-lo enquanto vivo, porque era padre e porque a igreja exercia naquela época um poder de Estado quanto à questão do registro civil, mas ele os reconhece no seu testamento, o que mostra a cidadania, a bravura, o espírito que ele teve de grande homem, de grande cidadão e que formou a base de tudo que é Piripiri. A gente deve muito ao Padre Freitas, não só pelo fato de ter começado a povoar essa região, mas pelo fato de ter dado a esse povo que foi morando por aqui um caráter voltado para o caráter de cidadão que o Padre Freitas e o cidadão Domingos de Freitas Caldas sempre foram. E em 1868, né,
já agravado por várias impossibilidades de trabalhar e com doenças, né, ele falece aqui no povoado de Piripiri, onde é sepultado dentro da capela, da primeira capela, onde é sepultado dentro da capela de Nossa Senhora dos Remédios. A partir de então, Piripiri ficou aí sem o seu grande fundador, deixando no coração de cada piripiriense o seu momento de reflexão para garantir às futuras gerações o desenvolvimento e o progresso que hoje Piripiri conquista no seio da história do nosso estado do Piauí.